63, o terreno perdido a ser recuperado. Amém? Vamos lá então. Sintetizando o que já vimos, os maus espíritos têm podido operar na mente do crente por qual motivo? Uma mente não renovada. 2, a aceitação das mentiras dos maus espíritos. 3, a passividade. Amém? São os assuntos que nós já vimos aqui. Depois de identificar em qual dessas áreas ele cedeu, a pessoa cedeu o território para os maus espíritos, ele deve partir imediatamente para a recuperação do terreno perdido. A mente não renovada deve ser renovada. A mentira aceita deve ser localizada e renunciada. E a passividade deve ser transformada em ação livre. Amém? Glória a Deus. Então, como que eu vou renovar minha mente, irmãos? Estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, crendo naquilo que você lê, acreditando naquilo que está escrito. Amém? E se alimentando disso. Porque se a pessoa se alimenta muito pouco da palavra, como que ele vai renovar a mente dele, irmão? Ele não lê, ele não estuda, ele não vê vídeos, ele não procura se alimentar. Como que a mente dele vai ser renovada? Nunca vai ser renovada. A mente dele sempre estará presa no pecado, presa no vício, presa no mundo. Não é verdade? Como que a pessoa vai renovar a mente? Vamos ver aqui, ó. A mente renovada. Deus não deseja uma mudança na mente dos seus filhos apenas na ocasião da conversão. Quando a gente se converte, não quer que a gente renova a nossa mente só na hora da conversão. Converti, aí vi que o mundo não prestava ali para Jesus, mas a nossa mente deve ser constantemente, a mente deve ser renovada constante e completamente, visto que qualquer resíduo da sua carnalidade é hostil a Deus. Romanos 8, 7, capítulo 8, versos 7 e 2, Coríntios, capítulo 10, verso 5, e Romanos 6, verso 11 e 12. Depois você lê na sua casa lá, tá? E Efésios 4. São versículos que nos advertem quanto ao domínio de Satanás em algumas áreas de nossas vidas e introduz a cruz como instrumento para a renovação da nossa mente. Vamos dar uma olhadinha aqui em Romanos 8. Esse versículo aqui é maravilhoso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 7. Se você tiver sua Bíblia aí, olhar ali. Romanos capítulo 8, versículo 7. Olha o que diz aqui, ó. Versículo maravilhoso. Romanos 8, verso 7 diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Então, olha o que Deus está dizendo. Quando eu, como cristão, nós, como cristão, nós nos inclinamos a fazer a vontade da carne, nos tornamos inimigos de Deus. Quando que a pessoa se inclina a fazer a vontade da carne? Quando ele cai para a prostituição, quando ele tem pensamento de adultério. Se ele tiver pensamento de adultério, ele está inclinando a sua carne. Se ele tiver desejos malignos, ele já está inclinando a sua carne. Não é verdade? E não só isso, às vezes um desejo pelas coisas materiais, uma ganância pelas coisas materiais, pelo dinheiro. O cara quer rico, quer ficar rico de qualquer maneira. Por que tem um monte de gente que a hora que abre um reality show, ele já vai se inscreve? Não é verdade? Por quê? Ele quer ficar rico do dia para a noite. Então o que acontece? A mente do homem, nós já nascemos do pecado, irmãos. Quando a pessoa nasce, ela já está automaticamente, a criança nasce, ela está automaticamente já condenada ao inferno. Pega, pastor. Verdade. Lógico que existe a era da inocência, né? Até os seus 10 anos, 11 anos, que ele é inocente, ele está na era da inocência, né? Então ele ainda, nesse tempo, ainda está salvo. Mas a partir do momento que ele começa a conhecer o pecado, ele está automaticamente automaticamente condenado. Por isso que Cristo ele é a nossa vitória. Por isso que todo ser humano precisa chegar a Jesus.
Por isso que todas as pessoas precisam de Cristo, não a salvação fora de Cristo. Então nós precisamos entender que Jesus, Ele não é o Filho de Deus que morreu na cruz simplesmente, não. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa vitória. Sem Ele todos nós estamos automaticamente condenados. Se não for o sacrifício dele, o sangue dele que limpa nós de toda iniquidade, nós estamos automaticamente condenados. E todos aqueles que rejeitam também Jesus. E não sou eu que diz essa regra, é a própria palavra do Deus vivo. Amém? Então o que diz aqui? Que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à obediência à lei de Deus. Em verdade não pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Voltando à apostila, a salvação que Deus comunica através da cruz inclui não apenas uma nova vida, mas a renovação de cada função da nossa alma também. A renovação que está profundamente arraigada em nosso ser deve ser gradualmente desenvolvida. Precisa ficar claro para nós que a salvação é a obra de Deus, que a renovação é a obra de Deus. Mas o despojar, negar, abandonar o seu velho pensamento é o que você deve fazer. Então, irmãos, é o seguinte: a renovação da nossa mente, ela é trazida pelo Espírito de Deus. Só que o despojar, sabe o que significa a palavra despojar? Sabe aquele lixo que você cata do lixinho, da pia, do banheiro, e você joga fora todo dia? Por que você joga fora o lixo? Porque não presta, é lixo. Você está jogando os seus despojos fora, o que não presta fora. Você está jogando o seu lixo fora todo dia da sua casa, você faz isso. Entendeu? E a nossa vida espiritual também. Tudo que é lixo, irmão, espiritual, que está na mente, que está no coração, que está na nossa vida, nós temos que jogar fora. Nós temos que abandonar, jogar fora. Isso são os despojos que a Bíblia fala. Jogar fora aquilo que não presta. Porque às vezes, irmão, o diabo joga coisas que não prestam na nossa mente, joga coisas que não prestam no nosso pensamento. E aqui, quando a Bíblia fala da renovação da nossa mente, nós somos formados de corpo, de alma, de espírito. Corpo físico, o espírito nosso que nós temos, que nos mantém vivo. E a alma é a nossa mente. Quando você falar, você pensar, quando a Bíblia, você está lendo na Bíblia que está escrito alma, está relacionado à nossa mente. O que é a nossa mente? Nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades tem que estar relacionado à vontade de Deus. Por isso que a nossa mente deve ser renovada pelo conhecimento da palavra de Deus, pela obediência à palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então a parte de Deus é nos instruir, como está nos instruindo hoje na palavra, certo? Agora, jogar fora o pecado, jogar fora o lixo, jogar fora o que não presta é responsabilidade nossa. Aí é a minha parte, é a sua parte, de não aceitar o lixo, de não aceitar o mal, de não aceitar o demônio, não aceitar a vontade dele, não aceitar o pecado e jogar isso fora da nossa vida. Nós temos que jogar. Amém? Nós temos que rejeitar isso para que o Espírito de Deus renove a nossa mente em nome de Jesus. Amém? Amém. Voltando para a apostila. Depois de conhecer a velhice da sua mente e desejar despojá-la da cruz, o cristão deve agora praticar a negação diária de todos os pensamentos carnais. Amém? Então nós temos que tomar essa postura, negação diária. Tudo que é obra da carne tem que rejeitar. Tudo que é do demônio que vem na minha mente tem que rejeitar. Por isso nós estamos a aula passada sobre a mente passiva, que é onde o demônio trabalha. O que é mente passiva? O que é uma pessoa passiva? Que aceita tudo. O que é uma pessoa que tem uma mente passiva? Que tudo que vem na mente dele, ele faz. Tudo que dá na telha, igual o ditado que o pessoal fala, ele vai e faz. Tudo que vem na mente dele para ele fazer de errado, ele aceita. E ele faz tudo aquilo
Por isso que tem a mente passiva, e é onde o diabo trabalha. Nós não podemos ter uma mente passiva, mas uma mente ativa no poder da palavra de Deus, rejeitando todas as obras das trevas. Amém? Uma negação diária de todos os pensamentos carnais. De outro modo, a renovação será impossível. Está vendo aqui? De outro modo, será impossível Deus renovar a nossa mente. Em 2 Coríntios 10:5, aprendemos que devemos trazer todos os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Devemos examinar o pensamento e determinar se, número 1, se os pensamentos, número 1, ele vem da sua mente velha. Por que mente velha? A mente mundana que nós tínhamos antes de conhecer Jesus. Quem é que nasceu no berço evangélico? Seu irmão, glória a Deus. Mas quem nasceu no mundo, talvez tenha uma experiência no mundo, tem a mente velha, tem a mente do mundo, da pessoa que vivia, talvez na bebedeira, talvez nas drogas, talvez na fornicação, talvez na prostituição, talvez no adultério, talvez na mentira, talvez na ganância. Então nós temos que examinar os pensamentos. Eles estão vindo de uma mente velha, de uma mente mundana. Eu estou tendo os pensamentos que eu tinha anteriormente a eu me converter a Jesus. 2. Ou se os pensamentos emanam do terreno cedido, será que talvez os pensamentos que estão vindo na minha mente, que contradiz a palavra de Deus, são talvez pensamentos que eu estou cedendo, eu estou dando terreno para o inimigo entrar na minha vida? 3. Se oferecerá novo terreno aos nossos espíritos, se talvez estou oferecendo, eu mesmo esteja oferecendo terreno para esses espíritos trabalhar na minha mente, no meu coração, na minha vida. 4. Ou se esse pensamento brota de uma mente normal e renovada. Bem, então nós temos que analisar isso. Você tem que analisar isso. Pensamento que veio. O que Jesus falou sobre o adultério? Se você olhar para uma mulher e no teu coração você desejar ela sexualmente falando, no teu coração você já cometeu adultério. Você precisa deitar com a pessoa, só você desejar, tanto homem quanto mulher. Então adultério nasce na mente. A mente não pode ser um terreno cedido para o diabo, senão ele trabalha. A pessoa vai maquinando, até ir lá e comer o outro. Aí depois o diabo joga uma cerveja. Aí nunca mais consegue retornar para a presença de Deus. Só se uma certa tempo, talvez ele se renovar e voltar de novo para a presença de Deus. Então, o terreno cedido, você não pode deixar o diabo trabalhar na sua mente. Ceder o terreno de espaço. Quando vier algum pensamento maligno, quando vier alguma vontade que não seja da parte de Deus, expulse. Demônio, sai da minha vida. Pode falar, irmão. Pensamentos demoníacos, sai da minha vida, sai da minha mente, sai do meu coração. Não siga minha vida em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. Mentiras renunciadas. Quando a salvo se coloca debaixo da luz de Deus, quando o salvo se coloca debaixo da luz de Deus, ele descobre que frequentemente no passado, as mentiras dos nossos espíritos foram por eles aceitas, levando a uma situação de passividade. Exercitando-se o Filho de Deus, descobrirá que tem muitas aflições, fraquezas, doenças, outros fenômenos em sua vida hoje aconteceram porque ele aceitou direta ou indiretamente as mentiras nele plantadas pelos demônios no passado. Então muitas coisas que acontecem na nossa vida foi porque no passado nós aceitamos as mentiras que o diabo plantou na nossa mente e no nosso coração. Ah, pastor, mas o diabo pode fazer isso. Porque uma Bíblia fala sobre os dardos inflamados do maligno. O que são os dardos? O que são esses dardos inflamados? Inflamados de quê, irmão? Não é de veneno, é de pecado, de mentira, de pecado, de promiscuidade, de coisa errada.
Então o que acontece? Esses dardos inflamados do maligno, o diabo está jogando direto nas nossas mentes para fazer nós pecarmos, para fazer nós abandonarmos a Deus, para nos derrubarmos, para nos tirar do caminho de Deus, para nos tirar da salvação. Eu estava conversando com o irmão ontem lá no serviço. O pastor Fábio, eu lembro que eu ia no culto, eu ia no culto de segunda-feira, ia no culto de terça de ensino, eu ia no culto de vida, de oração, eu ia na escola bíblica dominical de manhã cedo, e de noite eu estava no culto. Hoje eu vou só no domingo. Falei, eu brinquei com ele, irmão, antigamente você era crente arroz e feijão, todo dia, né? E aí agora você virou crente macarronada, só os domingos. Eu brinquei com ele, né? Mas eu falei assim, nós precisamos forçar, isso é apostasia. Depois dessa pandemia, irmão, tem igreja que fechou, nunca mais abriu. Teve igreja que na pandemia ficou 2 anos fechado. Aí olha que o pastor foi chamar os irmãos, não voltou 10%, 90% foi tudo embora. É a ação do maligno na mente, no coração da pessoa, esfriou a pessoa na fé. Nós não podemos deixar o diabo esfriar nós, irmão. E a gente não enxerga, muitas vezes a gente não consegue enxergar, que o inimigo está trabalhando, está esfriando a gente. Aí eu falei para ele, ele perguntou quantos cultos. A gente tinha que fazer o culto o treinamento que nós estamos dando de maturidade espiritual de quinta-feira, tem um culto de domingo. A gente tem célula toda segunda, terça, quarta, sexta-feira, tem 4 células mais os dois cultos na igreja. Então o que acontece? Nós precisamos estar ativos. O que é uma pessoa ativa? O que é uma pessoa ativa, irmão? A pessoa que está atuante. Ele está trabalhando, ele está firme, entendeu? Se envolva, irmão. Você quer ver você nunca mais se esfriar do amor de Deus? Se envolva com a obra de Deus, irmão. Se envolva, liga na célula onde você vai, canta louvor, traz uma palavra, ora a Deus. E a célula é o local de você crescer o teu ministério, irmão. Pastor, eu quero pregar na célula. Pode pregar, irmão. Fala com as irmãs da célula, ela vai acordar, você vai trazer a palavra no dia, não tem problema nenhum, irmão. E lá você começa a desenvolver o seu dom. Você começa a se envolver com o reino de Deus. Porque se a gente não se envolve com o reino de Deus, a gente se envolve com o quê, irmão? A gente fica com a mente passiva. Se envolve às vezes com as coisas do mundo, né? Se envolve, fica 3, 4 novelas, fica 2, 3 horas no WhatsApp, no celular. E às vezes a gente não se envolve com o reino de Deus. Então, irmão, vamos deixar de ser passivo. Vir no culto só para receber. Nós temos que vir no culto, receber sim, glória a Deus, e ser ativo, trabalhar, fazer algo, se empenhar, se envolver com o reino de Deus. Amém? Porque assim, irmão, o diabo não vai trabalhar na nossa vida. Para se voltando para a mochila, para se assegurar a liberdade, o cristão deve experimentar a luz de Deus, que é a verdade de Deus. Visto que ele anteriormente perdeu o terreno por crer nas mentiras, agora deve recuperar este terreno, negando todas as mentiras. Devemos orar buscando a luz de Deus para conhecer toda a verdade, pela oração, pela escolha da vontade. Ele deve resistir a toda mentira satânica. Bem, Jesus? Glória a Deus. A passividade deve ser o que, irmão? Destruída. Eu acabei de falar. Passividade é o crente que vem e recebe. Pastor, eu estou aqui para receber. Vai, pastor, prega para mim, ora para mim, ora pela minha família. Pastor, vai você, vai, pastor, estou aqui, me recebe todo. Ele não é ativo, ele é passivo, só nem vai receber. Nós temos que ser ativo, irmão. Ah, pastor, mas eu não tenho o dom que você tem de pregar, mas eu não estou orando você em ensino a pregar. Você pode ser pessoa ativa na oração, orando todo dia pelos irmãos. Você pode ser uma pessoa ativa, né, na consagração, jejuando pela igreja, orando por nós, pastor, para Deus nos dar força, orando pelas irmãs, as líderes de célula, desenvolvendo o teu dom, o teu talento. Mas a passividade, irmãos, nós temos que arrancar, tem que ser destruída. Olha só, precisamos entender uma lei básica no reino espiritual: nada que pertença ao homem pode ser realizado sem consentimento de sua vontade. Nada que pertença a você vai acontecer sem a sua vontade. Pastor, mas eu não tenho vontade de pregar a palavra. Mas tem que ter.
Se você não tem teu impedimento, tem alguma coisa, alguma ação do inimigo na sua vida. Ah, como é que você pode falar isso? Porque o teu parente está indo para o inferno e você não tem coragem de pegar para ele. Teu pai para onde, teu irmão? Para deixar o diabo tampar nossa boca. Mas não falar do amor de Deus. E não falar, ó pai, você precisa vir para a presença de Deus. Ó meu irmão, você precisa ser em Jesus. Voltando ao destino. É devido à ignorância que o Filho de Deus aceita o engano dos nossos espíritos e dá permissão a eles operarem em sua vida. Agora, para retomar o terreno, deve retirar o consentimento dado aos demônios, insistindo no fato de que ele é seu próprio Senhor. Ele não tolerar que o inimigo manipule qualquer parte do seu ser. Amém? Então agora é hora de nós retomarmos. Se o inimigo está trabalhando, é hora de nós retomarmos. E aí acabar com essa facilidade, irmão. Eu falo do crente das 6 horas. 6 horas para mim. Então, nós temos que ser, nós somos o orador. Nós não temos, lógico, não tem uma rede de inspiração, sim. E se você pedir, nós vamos orar. Não tem problema nenhum. E não tem nada de errado de você pedir oração para os irmãos do pastor. Mas você tem que ser ativo, você tem que começar a orar. Quando o bebê nasce, ele precisa da mãe para dar banho nele, dar mamar para ele, cuidar dele, para pedir andar, né? Depois que ele vai crescendo, ele já começa a comer sozinho, não começa? Ele começa a andar sozinho, não anda. Ou você acha que a criança fica a vida inteira dependendo do mamar da mãe? Não, ele tem que crescer, ele tem que desenvolver, espiritualmente, irmão. Não é você esperar o mamazinho, o tetezinho na boca, não. Nós temos que crescer, irmãos. Nós temos que desenvolver espiritualmente. Voltando à apostila. Nesse processo de retomada, o crente deve tomar a iniciativa de cada ação. Iniciativa, tem que tomar a iniciativa. E não depender de mais ninguém. Amém? Amém. Você não deve depender da fé do teu marido, da tua esposa. Quem sabe que existe pessoa assim? Se a mulher falar, vamos marido, o marido não vai na igreja. Se o marido falar, não, vamos mulher, a mulher não vai na igreja. Se vai para o filho, não vamos na igreja, o filho não vai. Por quê? Porque depende da fé daquela pessoa, depende da pessoa passiva, não é ativa. Não, vamos servir a Deus, sim, vamos, nós vamos servir a Deus, eu vou servir a Deus, meus irmãos vão, meus filhos vão, todo mundo servir a Deus, porque Deus é o nosso Senhor, a gente dar glória para Ele, adorar a Ele, servir a Ele. Atividade, não passividade. Você sabe que você tem parentes assim na sua casa? Não estou falando nenhuma mentira aqui, irmãos. Nós precisamos ser ativos, olha só. Vamos lá. Ele deve tomar sua própria decisão sem esperar passivamente pelos outros ou por circunstâncias. Né? Tem gente que só vem para a igreja quando, né? A água está batendo já nele, né? Quando a água bate, quando a outra, vem quando a água está aqui. Quando a nariz já está entrando lá na nariz, aí vem para a igreja. Quando a vaca está dentro do breche, aí vem de Jesus. Não é esse momento de servir a Deus. Só quando o negócio está indo de mal pior. Quando a vaca está dentro do breche, quando o médico falou, não tem jeito mais, vai morrer. Aí, agora tem que servir a Deus. Será que vai dar tempo? Né? Então nós precisamos ser ativos. A atividade. Orando, vigiando, deve avançar passo a passo. Orando, vigiando, avançar passo a passo. Você não vai ser uma pessoa ativa, talvez igual um pastor da igreja, do dia para a noite, irmão. Não vai, mas devagarzinho. Ela vai saber da abertura, saber da prévia da igreja, né? As irmãs da célula, então, né? Uma delícia, vai desenvolvendo um talento devagarzinho, não vai. Nós sempre, o Espírito Santo e a presença de Deus é como o oceano, você vai mergulhando, e não acha tudo. Assim é a presença de Deus. Você precisa se envolver com as coisas de Deus. Amém? Gradativamente você vai crescendo. Deve exercitar a sua mente, pensar no que deve fazer, falar e se tornar. O que você quer ser, irmão, espiritualmente diante de Deus? Qual é o teu objetivo espiritual? Às vezes eu tenho objetivo financeiro.
tem objetivo material, tem objetivo profissional. Eu quero ser um doutor, quero ser um médico, quero ser um engenheiro, quero ser um administrador de empresa, mas espiritualmente não tem nenhum objetivo. E quando ele morrer, o que adiantou a profissão dele? Nada. O que trouxe para a eternidade a vida profissional dele? O que ele trouxe para a eternidade a vida material dele? Nada. Não leva nada. Então você nota que é uma coisa assim, é um investimento muito grande, de um tempo muito grande, naquilo que você não leva para a eternidade. Pastor, Deus está falando que eu não devo ser profissional? Vai fazer da faculdade. Eu sou graduado, sou pós-graduado na minha área. Quero fazer mais a faculdade. Tem problema nenhum, tem erro nenhum, mas não posso abandonar isso aqui. O meu chamado, o meu compromisso com Deus, esse eu não posso abandonar, que pode desandar toda a minha vida profissional. E o que vai valer a minha vida profissional na eternidade? Nada, irmão. E Deus vai falar, puxa, vai abrir seus olhos, dei para você sabedoria, para você ganhar alma, você trabalhar no reino, mas você preferiu o quê? A tua profissão, o teu dinheiro, você deu só para si, o egocentrismo estava no seu coração, você não tinha amor ao próximo para ter nos casados. Voltando para a apostila, o crente deve entender que esse processo pode demorar, da libertação, né? Cada sugestão do inimigo dada ao crente deve ser enfrentada com a verdade da Bíblia. Responda as dúvidas com o texto da fé. Reaja ao desespero com palavras de esperança. Responda ao temor com palavras de paz. A vitória é obtida pelo manejo da espada do Espírito. Amém? Amém. Irmão, por que você acha que as pessoas entram em depressão? Por causa da mente passiva. Eles acham que não pode, eles acham que eles não conseguem, eles acham que são um lixo, eles acham que são fracos, eles acham que o diabo vai semeando, vai jogando a semente mal, vai jogando os pensamentos, vai jogando os dados inflamados do maligno, e a pessoa chega no fundo do poço, que não tem mais força, não é? Então nós não podemos ter uma mente passiva, não temos que ter uma mente ativa no poder da palavra do Espírito Santo. Eu sei que não é fácil, irmãos. Para quem já enfrentou isso, eu já ajudei várias pessoas a se libertar disso. Mas se a pessoa se encher do poder da palavra, do poder de uma mente ativa, de atuar, de rejeitar o mal, rejeitar o diabo, rejeitar o pecado, rejeitar os pensamentos, e ter uma mente ativa no poder da palavra de Deus, ele vence todas as coisas. Amém? A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Tudo posso. Posso vencer o diabo, posso vencer a enfermidade, posso vencer o demônio, posso vencer a depressão, posso vencer todas as obras demoníacas. Amém? Amém. Glória a Deus. A passividade e os seus perigos. Amém? Amém. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Oséias, capítulo 4, verso 6. Os cristãos de hoje precisam de dois tipos de conhecimento. Número 1, conhecimento das condições através das quais os espíritos operam. Número 2, conhecimento do princípio de uma vida espiritual. A lei da causa e efeito. Isso aqui é super interessante. Vamos lá. Para cada uma das coisas que Deus criou, existe uma lei. Os maus espíritos também operam segundo leis definidas. Ora, se alguém oferecer as condições para a operação dos maus espíritos, então certamente o terreno foi cedido para que eles operem nele. Essa é a lei da causa e efeito. Aquele que preenche os requisitos para a operação dos maus espíritos será prejudicado por eles. O fogo queima tudo o que for colocado nele. A água afoga todos que forem imersos nela. Os maus espíritos atacam todos, até mesmo os filhos de Deus, que concede terreno a eles. Os demônios começam a penetrar em qualquer homem, tão logo obtenha uma base de apoio nele. É a lei da causa e efeito. Se o diabo está trabalhando na vida de uma pessoa, é porque ela está dando legalidade para o diabo trabalhar na vida dela.
totalmente passiva, ela diz amém às ordens do diabo, ela cede aos desejos do pecado, da carne, o diabo começa a trabalhar. É lei da causa e efeito. Puxa, pastor, então se eu não estou bem hoje espiritualmente, estou passando por um rolê assim, insensato, estou meio oprimido, meio chato, meio desanimado, é porque o inimigo está trabalhando. É lei da causa e efeito. Você precisa saber onde o diabo está entrando e fechar essas portas. Você precisa ter uma vida ativa espiritualmente. O que é ser ativo, irmão? Se você orar todo santo dia, uma hora que você gasta no celular, você fazendo um propósito com Deus, eu vou deixar de usar o celular uma hora, vamos dizer que você usa o celular nas redes sociais 2 horas por dia. Uma hora vai ser oração. Eu duvido se a outra uma hora no celular, você vai ficar vendo vídeos aleatórios. Você vai ficar ouvindo vídeos de louvor e canção a Deus. Porque você ficou uma hora orando. Então sua mente não está passiva, está ativa e cheia do poder de Deus. Seu coração, sua alma, seu espírito está cheio do poder de Deus. E se há 2 horas você usa o celular, você faz um voto com Deus de 1 hora você orar, aquela próxima hora você vai ouvir louvores, você vai ouvir uma mensagem de Deus, você vai procurar aquilo que os seus olhos estão vendo, aquilo que a sua mente está recebendo, aquilo que os seus ouvidos estão ouvindo. Porque nós somos alimentados pelos olhos. Nós somos alimentados pelo ouvir. Aquilo que você ouve é aquilo que você vai ser. Aquilo que você vê é aquilo que você vai viver. Voltando para a apostila, falando de modo simples, o termo que o crente oferece aos demônios é o pecado. Todo pecado fornece território para eles. Existem 2 tipos de pecado: o positivo e o negativo. O positivo são aqueles que a pessoa comete com suas mãos realiza umas ações, com seus olhos contemplam cenas malignas, seus ouvidos ouvem notícias ímpias, sua boca pronuncia palavras impuras. Mas a palavra de Deus diz que também a omissão, leia-se pecado negativo, também é pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. Coisas dele na sua casa. O pecado de omissão que consegue pegar os demônios é a passividade do crente. A não utilização e a má utilização de qualquer parte do nosso ser é um pecado aos olhos de Deus. Todas as nossas habilidades e dons devem ser devidamente utilizados. Quando isso não acontece, está sendo oferecido ao diabo ocasião para que eles exercitem, para que elas sejam exercitadas por ele. Amém? Você entendeu, irmão? Você precisa exercitar a sua vida espiritual. Você precisa exercitar a sua oração. Mas pastor, eu não consigo orar. Ora, dobra o joelho mesmo sem vontade. Não tem vontade de orar. Dobra o joelho, porque essa falta de vontade já é uma seta do maligno no seu coração. Já é um dardo penetrando na sua mente. Eu não tenho força para orar. Já é uma seta do inimigo. Se a Bíblia fala para nós orarmos constantemente, a Bíblia fala para nós orarmos em todo o tempo, constantemente, por todos os santos, por todas as autoridades. Se a Bíblia fala para nós orarmos sem cessar, então quando a pessoa não tem vontade de orar, tem uma seta atingida na mente dela. Não estou falando de possessão demoníaca, estou falando de dardos inflamados do maligno. Ele já tem um dardo que está sendo na mente do coração. Então ore mesmo sem vontade, para quebrar esse dardo. Ore mesmo quando você estiver cansado. Ore mesmo quando você estiver desanimado. Não deixe para orar quando a vaca for para o brejo. Não deixe para orar quando o seu casamento estiver destruído. Quando os cônjuges fizerem a mala e sair fora. Ora antes de acontecer isso. Chama ele. Porque tem hora que às vezes a gente vai orar, mas aí não tem mais jeito. Porque deixou para orar nas últimas circunstâncias. E existem muitas coisas que poderiam ser evitadas. Primeiro, estou fazendo na Bíblia. Jó, dizendo, sabe estar comendo peixe? Não. Sabe ficar 3 dias lá? Dentro do ventre do peixe, com algas, as enzimas digestivas do peixe talvez corroendo o seu corpo, sei lá.
Deus preservou ele. Vai precisar ter passado por isso? Não. Porque não vigiou, fez a vontade da carne, fez fazer a vontade de Deus. E pagou o preço por isso. E a vida é assim, irmãos. Deus não tem arbítrio. Se eu falar hoje que não serei mais pastor a partir de hoje, Deus vai mandar o raio na minha cabeça, me partir no meio e parar ele. Não vai, irmãos. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Só que existe um preço. E aquele que é muito dado, muito satisfeito. A cobrança para você, no dia do juízo final, será bem menor do que a minha. Porque Deus me deu mais. Entre aspas, né? Um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de talento, só isso. Nada mais. E nada que você não possa receber também muito mais. Muito mais do que qualquer um de nós pastores nós temos. Só que nós precisamos não deixar o inimigo trabalhar na nossa vida. Enxergar e orar. Então está cansado, uma hora cansado. Está triste, ora triste. Não consegue orar, ora do mesmo jeito. Você não consegue orar? Ora repreendendo essa má vontade de oração, esse impedimento de oração. Porque quando a gente não ora, quando a gente não tem vontade de orar, e por isso a gente não ora, é a pessoa passiva. É a atitude passiva. É a mente passiva que está funcionando. E é só a mente tem que ser ativa. Amém? Talvez você não precise ser ativo como eu sou ativo. Vim pregar, orar. Mas se você tiver uma vida espiritual ativa, que é uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, não perdendo desse estudo. Olha quanta coisa que nós estamos aprendendo. Você está aprendendo, eu estou pregando e eu também estou aprendendo, porque eu estou lendo aqui junto. A instrução é para você e para mim também que prega. A palavra não é só para quem está ouvindo, é para quem está pregando, principalmente. Olha que outro conhecimento nós estamos aprendendo hoje. Olha a revelação profunda que Deus está nos dando aqui hoje. Olha a mente da gente que está sendo aberta hoje para a intervenção do inimigo na nossa própria vida, enxergar onde está trabalhando. Às vezes a gente acha que não dá, mas a gente vê que dá. Depois a gente vai olhar para lá, a gente vê que o inimigo está trabalhando e não podemos dar brecha. Mas não no sentido de pejorativo, de querer humilhar ninguém, mas no sentido de prevenir. Eu sou como um pai espiritual para vocês. Eu vejo você, ó, tem um buraco na frente, meu irmão, dá um buraco, vai. Olha o buraco na frente, vai cair. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Espiritualmente falando, a questão da nossa vida espiritual. Então, não, você é escolhido de Deus. Você é amado. Você não pode deixar ninguém entrar na sua vida. Ele entrar na sua mente. Para isso você precisa ter uma mente ativa, ação espiritual, lendo a palavra, estudando a Bíblia. Ah, mas é muito chato. Muito mais chato é você condenado ao inferno. Muito mais chato é perder bênçãos de Deus. Muito mais terrível, irmão, é ser condenado no dia do juízo final. E muito mais gostoso fazer a vontade do Pai. Amém? A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo número, acho que 18 ou 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que te ordeno hoje, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito será tu ao entrares, bendito será tu ao saíres, aonde colocares a planta dos pés será bendito, bendito teu celeiro, tua maçadeira, bendito o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, fruto da tua terra, bendito serás se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmão, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos amaldiçoados e não perdemos tempo na nossa vida. Somos abençoados. Amém? Posso pedir glória a Deus? Bom, recebe essa palavra no teu coração, por favor, meu Deus. Não recebe não é a pregação do pastor Fábio, não. É a palavra que foi ministrada de hoje. Recebe ela no teu coração, no nome de Jesus. Amém? Não deixe o inimigo arrancar do teu coração, não, no nome de Jesus. Não deixe o inimigo, não, tirar você da presença de Deus, esfriar você na fé, não. Não deixe o inimigo parar você, não. Mas para isso você precisa ter atitude. O despojo de jogar o lixo para fora é você que tem que fazer. E o análise do lixo é você que tem que fazer. Amém? Pelo poder da palavra de Deus. Vamos orar a Deus. Se coloque de pé.